Salve, turma dos mistérios! Tudo bem com vocês? Hoje trago uma das lendas urbanas mais obscuras e desconhecidas do Japão. Um yokai demoníaco e assustador. Não é nenhuma novidade de que o Japão é repleto de lendas fascinantes e aterrorizantes, não é mesmo? Sendo que muitas dessas lendas são capazes de deixar até mesmo os adultos mais céticos de cabelo em pé e sem dormir à noite. E uma dessas assustadoras lendas é a aterrorizante história de Hachisaku-sama. Para quem não sabe, Hachi significa o número 8 em japonês. Shaku significa uma unidade de medida japonesa. E por fim, a palavra sama, sendo esse um tratamento de formalidade e respeito no Japão. É como se estivesse chamando ela como uma grande senhora ou uma grande pessoa, até mesmo uma deusa, por exemplo. E então Hachisaku-sama traduzido significa a senhora de 8 metros. Tá, Johnny, mas e aí? O que tem de tão assustadora nessa tal senhora aí de 8 metros? Para vocês terem uma ideia, essa lenda urbana é tão assustadora que ela é bem semelhante à lenda do Slenderman, que é uma lenda aí que fez muitas crianças ficarem sem dormir. E muito marmanjo, diga-se de passagem, sendo considerada por muitos japoneses como uma versão feminina e japonesa do Slenderman. Pode acreditar, você não vai querer se encontrar com ela. E como o próprio nome já diz, trata-se de um espírito ou uma entidade na forma de uma jovem mulher enorme, gigante, que aparenta ter entre 18 e 20 anos de idade, porém com cerca de 8 metros de altura, com longos cabelos negros e vestindo sempre um curto vestido branco e um grande chapéu de palha. Mas uma coisa interessante é que, ao contrário aqui do Ocidente, em que a cor branca tem um significado de paz, vida e até mesmo harmonia, lá no Oriente, a cor branca, turma, significa morte, luto e maus augouros e mau presságio. E esta entidade é muito conhecida por ser a responsável pelo desaparecimento e morte de várias crianças das zonas rurais do interior do Japão. E um dos maiores sinais da presença dessa entidade das trevas é seu aterrorizante som de uma grossa e rouca voz, emitindo repetidamente um som caracterizado como pô. E ainda não se sabe qual a origem certa da criatura ou de onde ela veio, mas sabe-se muito bem de que seus principais alvos e vítimas são crianças, pelo fato das mesmas serem mais ingênuas e inocentes, sendo essas obviamente muito fáceis de enganar. E especula-se também que, após atacar suas vítimas, Hachisaku-sama alimenta-se de suas almas, para que assim ela possa viver eternamente. Apesar de ser uma lenda muito antiga e conhecida lá no Japão, a lenda de Hachisaku-sama começou a ganhar maior repercussão mundo afora por volta de 2008, quando uma bizarra e aterrorizante história foi postada em uma velha rede social japonesa. Algo bem parecido com o Orkut naquela época, em que um certo usuário relatou em seu perfil uma história perturbadora que, segundo ele, aconteceu em sua infância por volta de 1998. É uma história assustadora. Se é verdade ou não, como vocês sabem, eu só acredito naquilo que eu vejo com meus próprios olhos. Mas esta é uma história incrível e merece ser conhecida por todos os amantes aí de yokai, lendas urbanas, de terror, entre outros assuntos macabros e ocultos. Então, depois da vinheta, eu vou contar toda a história desse relato assustador para vocês.
Então deixem o like neste vídeo e venham comigo. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje, o assustador relato de Hachisaku-sama. Vamos lá, turma, vamos ler essa história para vocês. E então nossa história começa assim. Meus avós paternos moravam no Japão, e em todos os verões e feriados de inverno, meus pais me levavam lá para visitá-los durante as férias e as festas de fim de ano. Eles viviam em um pequeno vilarejo e possuíam um enorme quintal e um lindo jardim. Até que então era perfeito para eu brincar durante minha estadia. Sempre que eu chegava, meus avós sempre me recebiam de braços abertos, pois eu era seu único neto. Eles me mimavam bastante. A última vez que os vi foi no verão, em que eu tinha 8 anos de idade. Como sempre, eu e meus pais viajamos de avião até o Japão e fomos de carro do aeroporto até o vilarejo, em que obviamente meus avós viviam. Como sempre, eu e meus pais viajamos de avião até o Japão e fomos de carro do aeroporto até o vilarejo, em que meus avós viviam. E como sempre, ficaram muito felizes em me verem chegando, me enchendo de amor, carinho e de presentes. Os meus pais queriam ter um tempo só para eles. Queriam fazer uma programação romântica a dois. Então, depois de alguns dias, eles partiram em uma viagem para outra parte do Japão, me deixando com meu avô e com minha avó. E então, em um certo dia, eu estava brincando tranquilamente no jardim de casa, enquanto meus avós estavam dentro da casa. Era um dia quente de verão, e me deitei na grama para descansar. Eu olhava para as nuvens de diferentes formas e sentia os raios de sol queimando minha pele, acompanhados pela suave brisa batendo em meu rosto. E então, logo quando estava prestes a me levantar, ouvi um som estranho. E eu não sabia o que era aquele som. E era difícil descobrir de onde vinha. Parecia como se alguém estivesse criando esse som. Como se estivesse mesmo falando pô, pô, pô o tempo todo. E era uma voz rouca e masculina. E então eis que olhei em volta procurando pela fonte do barulho. E então percebi algo acima das altas cercas que fechavam o quintal. E eis que eu vi. Era um grande chapéu branco de palha. Ele não estava acima da cerca, mas sim atrás, e era dali que o som parecia vir. Pô, pô, pô. E então o chapéu começou a se mover, como se quem o vestisse estivesse em movimento. O chapéu parou em uma pequena fresta na cerca, e eu pude ver um rosto me observando pelo vão. E então me surpreendi em ver que era uma mulher. Mas isso era impossível, pois as cercas eram muito altas. Elas mediam cerca de 8 metros de altura. E então fiquei surpreso quando percebi quão alta era essa mulher. Até mesmo me perguntei se ela vestia pernas de pau ou algum tipo de salto absurdamente alto. Então, dentro de poucos segundos, ela se distanciou e o estranho ruído desapareceu junto com ela, ficando mais baixo com a distância. Totalmente confuso, eu me levantei e caminhei em direção à casa. Meus avós estavam tomando chá na cozinha. Eu me sentei na mesa e depois de um tempo contei para meus avós o que havia visto. Eles não estavam prestando muita atenção em mim, até que eu mencionei o estranho som. Os olhos de minha avó se abriram e ela cobriu a boca com as 2 mãos. O rosto do meu avô ficou muito sério e ele me agarrou pelos braços.
Isso é muito importante, disse meu avô em voz intensa. Você precisa ser exato nisso. Quão alta era ela? E então eu respondi a meu avô, tão alto quanto a cerca do jardim. E obviamente comecei a ficar muito assustado. Meu avô me bombardeou com inúmeras perguntas. Onde ela estava? Quando isso aconteceu? O que você fez? Ela te viu? Tentei responder a todas as perguntas o melhor que pude. E então ele disparou em direção ao corredor, puxou o telefone para fazer uma chamada. Eu não pude ouvir o que ele dizia. Olhei para minha avó e ela estava tremendo. E então meu avô voltou cambaleando até a cozinha e falou com minha avó. Eu preciso sair por um tempo. Você fica aqui com o jovem. Não tira os olhos dele em momento algum. E então eu perguntei a meu avô o que está acontecendo. Eu já estava chorando aos prantos. Meu avô me olhou com um ar de tristeza em seus olhos e disse: Hachisaku-sama gostou de você. Com isso, meu avô partiu correndo em direção ao seu caminhão e rapidamente saiu dali. Eu virei para minha avó e perguntei com cautela: Avó, quem é Hachisaku-sama? E então ela me respondeu: Não se preocupe, com uma voz trêmula. O vovô vai fazer algo, enquanto isso não se preocupe mesmo. E então, enquanto permanecíamos sentados e nervosos na cozinha, esperando que meu avô retornasse, ela me explicou o que estava acontecendo. Ela me disse que havia algo perigoso assombrando a área. Eles chamavam de Hachisaku-sama, por conta de sua altura. Em japonês, Hachisaku-sama significa 8 metros de altura. E então minha avó explicou que essa coisa toda, essa entidade, toma a aparência de uma mulher extremamente alta e faz um som característico de em uma voz rouca e masculina. E a aparência varia um pouco dependendo de quem a vê. Inclusive, a minha avó disse que para algumas pessoas ela aparece como uma mulher idosa em um kimono, enquanto outras vítimas dizem que ela parece uma garota vestida em uma mortalha fúnebre branca. Mas algo que nunca muda é sua altura e o som sinistro e estranho que ela faz. E então vovó também me contou que há muito tempo essa coisa foi capturada por monges que conseguiram confiná-la em uma ruína abandonada nas imediações da vila. E eles selaram a criatura usando 4 pequenas estátuas religiosas de Buda, que colocaram nos pontos norte, sul, leste e oeste das ruínas. E então dessa forma a criatura não seria capaz de escapar ou ser liberta. Porém, de alguma forma, a entidade conseguiu escapar. E segundo minha avó, a última vez que a criatura foi vista foi há cerca de 15 anos atrás. E minha avó também disse que qualquer pessoa que visse Hachisaku-sama estava destinada a morrer em pouco tempo, seja questões de dias, semanas ou até mesmo horas. Tudo pareceu tão bizarro que eu me recusava a acreditar. Quando meu avô voltou, ele veio acompanhado de uma senhora. Ela se apresentou como Kassan e me entregou um pedaço de pergaminho dizendo: Aqui, tome isso e segure com força. Então ela e meu avô subiram pelas escadas para fazer algo. Eu fui deixado com a minha avó na cozinha novamente. E então precisei ir até o banheiro e minha avó me seguiu até o banheiro, me impedindo de fechar a porta. Eu estava começando a ficar realmente assustado com tudo aquilo. Depois de um tempo, meu avô e a Kassan desceram e em seguida me levaram até o andar de cima, em direção ao meu quarto. As janelas do quarto estavam todas cobertas por jornais e todos eles estavam cobertos por runas. Nos 4 cantos do quarto haviam pequenas tigelas cheias de sal, e bem no meio do meu quarto, uma estátua de Buda descansava sobre uma caixa de madeira. Além disso tudo, um balde azul também tinha sido colocado no quarto. Então perguntei: para que serve o balde? Isso é para seu xixi e cocô, disse meu avô. E então Kassan me levou até a cama e fez eu me sentar. Então ela me disse o seguinte: em breve o sol irá se pôr, então escute com atenção. Você precisa ficar nesse quarto até amanhã de manhã. Você não pode sair por nenhum motivo até às 7 horas de amanhã.
Sua avó e seu avô não irão falar com você até lá. Lembre-se, não saia do quarto por motivo algum. Eu vou avisar seus pais sobre tudo o que está acontecendo. Ela falou isso com uma voz tão séria que tudo que pude fazer foi concordar com um aceno de cabeça. Você precisa seguir as instruções de Kassan à risca, meu avô falou. E não largue por nada esse pergaminho que ela te deu. Se algo acontecer, ore a Buda. E certifique-se de trancar a porta quando sairmos. Eles andaram em direção ao corredor e depois de nos despedirmos, eu entrei no meu quarto, tranquei a porta pelo lado de dentro. Eu liguei a TV e tentei assistir um pouco, mas a situação toda me deixou tão nervoso que senti meu estômago enjoado. Minha avó até mesmo tinha deixado algumas besteiras para eu comer e também alguns bolinhos de arroz, mas eu não conseguia comer nada. Eu me sentia numa prisão. E tudo isso me deixou assustado e deprimido. Me deitei na cama e, sem sequer perceber, eu dormi. Acordei após algumas horas e o relógio apontava 1 da manhã. De súbito, comecei a ouvir batidas na janela. Pá, pá, pá. Senti o sangue fugindo de meu rosto enquanto meu coração parava por um instante. E então, já em desespero, tentei me acalmar ao repetir para mim mesmo que tudo não passava do vento me pregando peças. Provavelmente era apenas o galho de uma árvore que batia na janela. Subi o volume da televisão para que abafasse o barulho, e eventualmente ele cessou. E então, quando estava quase aliviado, foi então que ouvi a voz de meu avô me chamando. "Tudo certo aí dentro, meu neto? Você está bem?" ele perguntou. "Se estiver assustado, você não precisa ficar sozinho aí dentro. Eu posso entrar para te fazer companhia." E então eu sorri e corri em direção à porta. No meio de uma passada, eu freiei abruptamente, quando um arrepio percorria todo o meu corpo. Parecia a voz do meu avô, mas de alguma forma era diferente. Eu não sabia dizer o que era exatamente, mas eu sabia que não era o meu avô. E então aquilo que parecia ser meu avô me perguntou: "O que você está fazendo? Você já pode abrir a porta. Anda, abre a porta para mim." Eu olhei para a minha esquerda e um frio percorreu minha espinha. O sal que estava nas tigelas começava a adquirir uma tonalidade totalmente negra. Me afastei da porta como pude. Enquanto meu corpo tremia de medo, caí de joelho em frente ao Buda e agarrei com força o pedaço de pergaminho enquanto orava desesperadamente por ajuda. "Por favor, me salve de Hatchaku-sama." Aos prantos, em meio ao desespero e ao pânico, eu orava e pedia ajuda. Foi então que ouvi uma voz do lado de fora da porta. Pô, 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 pô. As batidas na janela voltaram. Pá, pá. Fui tomado pelo medo e me encolhi ali em frente à estátua, em meio que era metade choro e metade oração. Durante todo o resto da noite, eu estava completamente apavorado. Parecia que aquilo nunca iria acabar. Mas a manhã finalmente chegou. Com ela pude perceber que o sal nas 4 cuias tinha se tornado negro como piche. Olhei para meu relógio e ele já marcava 7h30 da manhã. E então, com muito cuidado, abri a porta do meu quarto. Minha avó e Kassan estavam lá, paradas em frente à porta, esperando que eu saísse. Assim que me viu, minha avó se derramou em lágrimas. "Estou tão feliz por você estar vivo," ela disse. Desci as escadas e fiquei surpreso ao ver meu pai e minha mãe sentados na cozinha. Meu avô chegou e disse: "Rápido, temos que ir." Fomos pela porta da frente e havia uma grande van preta esperando na calçada. Vários homens da vila estavam próximos a ela, apontando para mim e sussurrando entre eles: "Esse é o garoto." A van era bem larga e tinha 9 lugares. Eles me colocaram sentado bem no centro, cercado por 8 outros homens. Kassan estava no banco da frente dirigindo. O homem à minha esquerda baixou a cabeça para olhar para mim e em seguida disse: "É, meu rapaz, você se meteu numa boa enrascada."
Eu sei que você está preocupado, mas é só manter a cabeça baixa e fechar os olhos. Nós não podemos ver, mas você pode. Não abra os olhos enquanto não te levarmos em segurança até o aeroporto. Meu avô vai dirigir um carro na frente, enquanto meu pai vai dirigir em seu próprio veículo atrás. E quando todos estavam prontos, nosso pequeno comboio partiu. Estávamos indo em baixa velocidade, cerca de 20 km por hora, talvez até menos. Passado um tempo, Kassan falou do banco do motorista. É aqui que as coisas complicam. Enquanto seguia dirigindo, ela começou a sussurrar uma oração. Foi então que ouvi aquela voz novamente. Pô, pô, pô. Novamente segurei com força o pedaço de pergaminho que a Kassan tinha me dado, enquanto mantive minha cabeça baixa. Porém, eu cometi o erro de olhar para fora. Eu vi um vestido branco esvoaçando ao vento. Ele se movia junto com a van. Era ela, Hatishako-sama. Ela estava do lado de fora da janela, mas ainda assim conseguia nos acompanhar em alta velocidade. Então, subitamente, a criatura se abaixou e olhou para dentro da van. Não! Eu gritei. E então, um dos homens ao meu redor também gritou. Feche os olhos, garoto! Eu imediatamente fechei meus olhos o mais forte que pude, agarrando ainda mais forte o pergaminho. E então as batidas começaram. Pá! Pá! E a voz foi ficando cada vez mais alta. Pô! 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 As batidas se intensificavam cada vez mais, vindo de todos os lados do veículo, por todas as janelas. Todos os homens ficaram nervosos e assustados, resmungando entre si. Eles não conseguiam ver nem ouvir a Hatishako-sama, mas podiam ouvir as batidas. Kassan aumentou as orações, a ponto que no inicial sussurro agora parece ser um grito. A tensão da van era insuportável. Após um tempo, as batidas cessaram e a voz desapareceu. Kassan olhou para trás e nos disse: Acho que estamos seguros por agora. Todos os homens respiravam aliviados. A van se dirigiu ao acostamento e todos saímos. Os homens me levaram para o carro de meu pai e minha mãe me agarrou tão forte, enquanto lágrimas corriam pelas suas bochechas. Meu avô e meu pai curvaram-se em um agradecimento a todos os homens que me acompanharam, e logo eles todos partiram. Kassan veio até minha janela e pediu para ver o pedaço de pergaminho que havia me dado. Quando abri as mãos, percebemos que ele estava completamente negro. Eu acho que você está segura agora, disse ela, mas apenas para ter certeza, agarre-se nisso por um tempo. E assim, ela me deu um novo pedaço de pergaminho. Nós dirigimos em direção ao aeroporto e meu avô não se desgrudou da gente até que estivéssemos dentro do avião. E quando decolamos, eu pude ver o alívio nos rostos de meus pais. E eis que meu pai me contou que já tinha ouvido falar da Hatishako-sama, pois muitos anos atrás, em seus tempos de juventude, um amigo dele havia relatado ter visto a entidade. Só que ele desapareceu e nunca mais foi encontrado. O meu pai me disse que haviam outras pessoas que tinham visto aquilo, mas que felizmente viveram para contar a história. Todos fugiram do Japão e se assentaram em outros países, sendo que nunca mais foram capazes de retornar para sua terra natal. Hatishako-sama sempre escolhia crianças como suas vítimas. Eles dizem que era devido às crianças serem dependentes de seus familiares, o que tornava mais fácil para a entidade enganá-las, se passando por um de seus familiares ou até mesmo por um de seus amigos. Meu pai também me contou que aqueles homens na van eram todos meus parentes de sangue, e que por isso eles estavam sentados ao meu redor, enquanto meu pai e meu avô seguiam carros diferentes no mesmo comboio. Aquilo tudo era uma tentativa de enganar Hatishako-sama.
Levou um tempo para que conseguissem reunir tantas pessoas, então foi por isso que eu precisei ficar confinado em meu quarto. E ele também me disse que uma das pequenas estátuas de Buda que mantinham a criatura presa acabou se quebrando, possibilitando então a fuga da criatura. Fiquei arrepiado. Era muito bom estar voltando para casa. Tudo isso aconteceu há mais de 10 anos e eu nunca mais vi meus avós desde então. Não pude nunca mais botar os pés no Japão. Tudo que eu podia fazer era ligar para eles de tempos em tempos, conversando pelo telefone. E com o passar dos anos, eu tentei convencer a mim mesmo de que tudo aquilo não passou de uma grande pegadinha, baseado em uma lenda urbana. Porém, às vezes eu me questiono sobre isso. Meu avô morreu 2 anos atrás. Mesmo durante sua doença, ele não permitia de maneira nenhuma que eu o visitasse, deixando inclusive instruções claras para que eu não comparecesse ao seu funeral. Lamentável. Tudo isso foi muito triste e muito difícil para mim. Minha avó me ligou há alguns dias. Ela disse que foi diagnosticada com câncer e que sentia minha falta e queria me ver uma última vez na vida antes de partir desse mundo. E então perguntei para minha avó: "Você tem certeza, avó? Será que é seguro?" E então ela disse que fazia mais de 10 anos. Tudo aconteceu há bastante tempo. E que agora, como sou um adulto, ela tinha certeza de que não haveria problemas. Minha avó, e quanto a Hachisaku-sama, será que ela realmente esqueceu de mim? Por alguns segundos houve silêncio do outro lado da linha. E então eu ouvi, mais uma vez, uma voz grossa e masculina dizendo: "Pô, pô, pô." Foi aí que tive certeza de que nunca mais vou poder colocar os pés no Japão outra vez. Ah, turma, essa é a lenda urbana da Hachisaku-sama. Essa história, para quem não sabe, é uma mistura aí da lenda urbana, muito conhecida no Japão, com essa história aí, narrada por esse perfil misterioso. Pode ser que seja uma creepypasta, ou então um relato, ou apenas uma história aí para deixar muito marmanjo com medo de visitar o Japão. O que vocês acham que é a Hachisaku-sama? Uma creepypasta? Uma lenda urbana? Apenas uma história de terror? Ou um yokai, um espírito vingativo, alguma coisa sobrenatural? Comenta o que vocês acham dessa história aqui embaixo nos comentários. Como vocês sabem, eu só acredito naquilo que vejo. E vocês sabiam que eu já tive uma experiência um tanto quanto bizarra e assustadora? Um dia eu conto pra vocês, mas ainda não tá na hora. E aí, turma, o que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui embaixo. Vocês querem mais vídeos como esse? Escrevam suas sugestões de vídeos, de temas, para eu poder anotar, para eu poder saber o que vocês querem que eu traga aí para vocês. Em breve estou de volta com mais vídeos de terror, mitologia, criptozoologia, cultura pop, nerd, ficção científica, horror e muito mais. Então, se você é novo por aqui, te convido aí a se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E se você gostou, deixa um like para ajudar, para apoiar o canal. Meus amigos, muito obrigado por terem assistido até aqui. Desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Mysterium TV. Tchau, turma!